Atualização sobre a eleição do Grêmio. Depois das notícias da noite de sexta-feira de sábado, Marcelo Marques anunciando a compra da gestão da Arena, Paulo Calef saindo da disputa. Vamos atualizar como está este cenário político. Além disso, a explicação para o mistério que envolve Cuéllar no Grêmio. O que está acontecendo e o plano para recuperar o colombiano. Noite de domingo com o jogo em Belo Horizonte, time desfalcado e a escalação provável de Mano Menezes. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Bom, os últimos dias aí bastante movimentados, né, com a questão política do Grêmio, com a eleição que vem aí pela frente. Deixa eu fazer uma atualização neste domingo. Primeiro, lembrando que na noite de sexta-feira, o candidato Marcelo Marques anunciou aquela notícia tão aguardada pelos torcedores do Grêmio que teve uma grande repercussão, que foi a compra da gestão da Arena. Uma reunião na noite de sexta-feira em São Paulo, ele com a sua equipe de trabalho assinaram, né, a compra da gestão da Arena. Com a anuência do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, na semana que vem deverá ocorrer uma entrevista com Guerra com Marcelo Marques, anunciando os detalhes de como tudo isso ficará. Mas o fato é que Marcelo Marques cumpriu aquilo que estava sendo prometido, que era a compra da gestão da Arena. No sábado pela manhã, uma outra notícia importante, a saída da disputa do candidato Paulo Calef, alegando questões familiares, um contexto muito bélico, né, nesta eleição. Então ele está fora da disputa, não será mais candidato a presidente do Grêmio. E os demais candidatos, como fica a situação? O Vladimir Chieli está indicando que poderá também sair da disputa. Isto deve acontecer. Denis Abraão, por enquanto, se mantém como candidato e Sérgio Canosi diz que continua como candidato. Então, hoje, contando com a saída de Vladimir Chieli, que deve acontecer, o cenário teria Marcelo Marques como super favorito para ser o novo presidente do Grêmio, Denis Abraão e Sérgio Canosi, né? E a ver ainda se os outros dois candidatos poderão ou não retirar a candidatura durante o processo. Em setembro, eleição para a renovação do Conselho Deliberativo e aí em novembro, a votação para presidente, né, do Grêmio dentro do Conselho. Marcelo Marques já começa a trabalhar detalhes da gestão e aqui no canal do Gabardo você encontra os principais trechos da entrevista que ele deu lá para o programa Sem Filtro. Eu participei junto com o Marco Aurélio Souza, os meus demais colegas do grupo RBS. A entrevista que o Marcelo Marques deu falando muito sobre o seu projeto para o Grêmio, né? Além da questão da Arena, SAF, futebol, falando sobre Filipão, Mano Menezes, contratação de jogadores, categorias de base, futebol feminino. Enfim, tem bastante coisa legal. Você volta aí alguns vídeos aqui que você pode conferir a entrevista, os principais trechos da entrevista do Marcelo Marques, conhecendo mais as ideias dele, já que ele deve ser o próximo presidente do Grêmio. E uma das coisas que ele falou é que ele vai tentar fazer com que esse gramado da Arena fique numa melhor situação, porque é um problema crônico, né? O gramado da Arena normalmente não está bom. Ele diz que vai investir nos equipamentos, aqueles equipamentos que são utilizados, né, para iluminação do campo ali, para deixar a grama em boas condições, porque não bate o sol, né? Que vai ficar um ano investindo nisso, né, para ter um gramado bom, em boas condições. Aí se durante um ano não der, aí ele vai analisar a questão da grama sintética, mas primeiro quer resolver a questão do gramado da Arena. Além de todas aquelas outras situações, como por exemplo, venda de cadeiras, aumento do número de sócios, porque o Grêmio agora vai ter a gestão do estádio. Mas confere lá, aqui no canal do Gabardo tem alguns vídeos atrás ali, o resumo, os principais trechos da entrevista com o Marcelo Marques. Deixa eu atualizar a situação do Cuéllar, que com uma lesão muscular, anunciada durante a semana, fica fora do jogo contra o Cruzeiro, das partidas contra o Aliança e fora dos próximos jogos do Grêmio. Afinal, o que acontece com o Cuéllar? Que foi uma contratação importante, veio da Arábia Saudita e não consegue jogar. O primeiro semestre dele não foi bom e agora estava sendo feito um trabalho de força com ele e que é interrompido por causa desta lesão. Bom, eu conversei com bastante gente do Grêmio, com pessoas ligadas ao Cuéllar, e o que eu recebi de informação foi o seguinte. Primeiro, houve um entendimento de que a comissão técnica anterior, liderada pelo Gustavo Quinteiros, acelerou o processo
de colocação do Cuéllar em campo pela necessidade de resultados no Campeonato Estadual, no Campeonato Gaúcho. E o próprio jogador já reconheceu, lá no ambiente do Grêmio, que ele poderia ter se posicionado de uma forma mais veemente, alegando que precisava de tempo, de umas 3 semanas de pré-temporada, lá no começo do ano, para se condicionar e depois começar a jogar. Um exemplo das dificuldades que me foram relatadas. O Cuéllar veio da Arábia Saudita com um fuso horário completamente diferente, com uma rotina diferente, onde lá ele treinava de noite. E aqui nos primeiros 15 dias ele teve dificuldades terríveis de adaptação ao fuso horário. E realmente é uma situação complicada, né? Chegava de noite e ele não conseguia dormir. Aí dormia 2 horas, 3 horas, não mais do que isso, e de manhã ia para o treino. Então ali ele teve uma dificuldade muito grande e treinava com pouquíssimas horas de sono. E aí não rendia, não conseguia fazer um bom treino, não conseguia se condicionar. E ele acha que poderia ter sido feito para ele um trabalho personalizado para ele conseguir se condicionar, né, melhor para depois jogar, quando estivesse em boas condições. Aí com menos de 2 semanas de treino ele já foi colocado para jogar pela necessidade dos resultados, estreou contra o Monson e ali ele sentiu que fisicamente não estava legal, logo depois já veio a primeira lesão contra o Juventude e não conseguiu fazer o bom primeiro semestre. Então essa é uma avaliação que no momento em que se acelerou a colocação dele em campo, ali já foi o início do problema. E depois, com ele jogando, aí não teve tempo mais para parar, começar tudo de novo, então foi uma bola de neve, um somatório de problemas e aconteceu tudo que acompanhamos. Bom, a partir de agora vai tentar se consertar com este trabalho de força que já estava sendo feito. Claro que ele teve agora um problema muscular, mas que foi uma lesão mínima, né? Mas ele vai fazer um trabalho específico com o Rogério Dias, preparador físico, que nem foi para Belo Horizonte e nem vai para o Peru para o jogo contra o Aliança, fica trabalhando com o Cuéllar para recuperar esse jogador que está recebendo assim, atenção e confiança total da direção do Grêmio e também da comissão técnica, que tem convicção de que a partir do momento que este trabalho que está sendo feito agora, o resultado virá e quando ele voltar, ele vai ter um rendimento melhor na equipe do Grêmio. É o que o torcedor espera, porque foi uma contratação muito importante. Domingo à noite tem jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, jogo dificílimo, porque o Cruzeiro está fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio está desfalcado. No ataque, bom, no meio campo não tem o Cuéllar, no ataque não tem Braithwaite e Christian Oliveira, os dois ficaram de fora, o dinamarquês voltou a sentir um desconforto no tornozelo e o Uruguai está se recuperando de queimaduras no pé. Então, o time provável do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro. Thiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves, porque o Grêmio não vai pagar a multa para o Marlon jogar. Vilhaçante, Alex Santana e Cristaldo. Amuso ou Edenilson, aí com o Edenilson, uma formação com uma marcação, poder de marcação um pouco maior, Arezzo e Alisson. Este é o time provável do Grêmio. Thiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman, Lucas Esteves, Vilhaçante, Alex Santana, Cristaldo, Amuso ou Edenilson, o Edenilson se ganha em marcação, o jogo fora de casa contra o Cruzeiro, Arezzo e Alisson. Então, noite de domingo, com o Grêmio em campo pelo Campeonato Brasileiro. E aí já no meio da semana o Grêmio vai direto para Lima para o jogo contra o Aliança pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Vídeo em nome de KTO e arroz prato fino. Valeu, pessoal. Até a próxima.